No Brasil, quando alguém passa por um momento difícil, costumam dizer que essa pessoa tem que matar um leão por dia. Eu passei, por meses, por algo que nenhum atleta quer passar. Mas eu decidi que não ia matar um leão sequer. Eu decidi me tornar um. E foi aqui que eu encontrei o que precisava para recuperar minhas forças. Para seguir o meu instinto de atacar como um leão, para defender os meus que vieram comigo e os que aqui me receberam muito bem. Os meses de angústia deram lugar a meses de alegria, de vitórias e também de aprendizado. Fiz novos amigos, fiquei ainda mais próximo dos que tinha e descobri que o nosso lugar é aquele que estamos, com quem amamos e com quem nos ama. E é por isso que esse período com eles e com vocês certamente daria um filme. Existe uma frase sobre Endrick que se repete há anos. Calma, ainda é cedo. Ele precisa amadurecer. Curiosamente, essa frase acompanha Endrick desde o primeiro dia, quando chegou ao Palmeiras, quando chegou à seleção, quando chegou ao Real Madrid, quando chegou ao Lyon. Sempre a mesma história, sempre a mesma resposta. Ainda não é a hora dele. Mas existe um problema. Toda vez que a oportunidade finalmente aparece, Endrick responde. E talvez tenha sido exatamente isso que Ronaldo Fenômeno enxergou antes de todo mundo. Anos atrás, quando Endrick ainda era apenas um garoto, Ronaldo assistiu um torneio de base e viu algo diferente. Não foi velocidade, não foi drible, não foi talento. O Brasil sempre produziu talentos. Ok, in Brasile che può essere il futuro Ronaldo, non uguale a te, perché come te non ci sarà mai nessuno. C'è qualche ragazzo giovane che tu dici ok, è forte, è uno che può avere un futuro veramente fenomenale? Ma ci sono, adesso ho guardato la Coppa San Paolo dei Juniors. Endrick è un ragazzo da 15 anni. Mamma mia ragazzi, 15 anni no. Che va forte già come... Lo puoi comprare tu col Cruzeiro? Ma che devo vendere Valladolid. Para fazer parte ali com poucas opções de atuar realmente, eu levaria o Endrick, né? Eu acho que é um menino com um futuro promissor demais, que já está atuando no profissional, mas que para ele seria uma experiência sensacional para o futuro da seleção brasileira, né? O que chamou a atenção de Ronaldo foi outra coisa: a fome, a obsessão, a vontade de decidir. A vontade de aparecer quando o jogo fica grande, porque o futebol brasileiro sempre teve craques, mas talvez tivesse parado de produzir algo mais raro, matadores. E foi aí que Endrick apareceu. Mas para entender essa história, precisamos voltar muito antes dos gols, muito antes do Real Madrid, muito antes da seleção. Houve uma época em que o pai de Endrick não tinha comida para colocar na mesa, uma época em que o sonho parecia impossível, uma época em que tudo que existia era dificuldade, até que um garoto fez uma promessa: eu vou ser jogador de futebol, eu vou mudar a vida da nossa família. Não era apenas um sonho, era uma responsabilidade. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá e ele pediu: pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim: pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. O Palmeiras enxergou isso, não apenas no jogador, mas na família inteira. E foi ali que algo começou. Enquanto outros garotos jogavam futebol, Endrick parecia estar correndo contra o tempo. Ele pulava etapas, pulava categorias, pulava limites. E quanto mais avançava, mais pessoas diziam a mesma coisa: calma, ainda é cedo. Mas então veio o Brasileirão de 2023. E o Brasil inteiro viu. O garoto decidiu jogos, decidiu campeonato, decidiu títulos. Pela primeira vez, não era mais uma promessa, era realidade. Veio o próximo passo, o maior clube do mundo, Real Madrid. E foi aqui que a história começou a ficar estranha, porque chegar ao Real Madrid é uma coisa, jogar no Real Madrid é outra completamente diferente. Na frente dele estavam Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo,
Bellingham. O garoto que sempre foi protagonista, agora era reserva, o último da fila. E aqui nasceu a pergunta: Endrick seria apenas mais um talento brasileiro perdido no banco? Ou seria exatamente o jogador que Ronaldo havia previsto? Porque toda vez que ele entrava, alguma coisa acontecia. Gol na estreia, gol na Champions, gol na Copa do Rei, gol saindo do banco, gol em jogo grande. E ainda assim, os minutos nunca aumentavam. Com Ancelotti, banco. Com Xabi Alonso, banco. Com Dorival, banco. Com a seleção, banco. E é aqui que a história fica interessante, porque o problema nunca parecia ser o desempenho, o problema parecia ser outra coisa. Alguns falavam de comportamento, outros falavam de personalidade, outros diziam que ele precisava amadurecer, mas nenhuma dessas explicações respondia uma pergunta simples. Se ele não estava pronto, por que continuava decidindo jogos? Inglaterra, gol. Espanha, gol. México, gol. Toda vez que o Brasil precisava de uma resposta, Endrick encontrava uma. Mas nem sempre isso pareceu suficiente. Nos bastidores, surgiram rumores, conversas, polêmicas. Do grupo, assim, exatamente. Mas a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver, não. Não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que tem que puxar mais, tem que tirar mais da equipe, né? Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque até mesmo por isso acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe números e números de jogadores que acaba prejudicando, então a gente tem que ter um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não vamos colocar pressão no jogador, né? Mesmo assim, a torcida continuava acreditando, porque existe algo que não pode ser treinado: personalidade. Enquanto tudo acontecia ao redor dele, Endrick continuava fazendo a mesma coisa, trabalhando, treinando, jogando, sem entrevistas explosivas, sem reclamações, sem desculpas. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se identifica com ele, porque sua história não é sobre talento, é sobre insistência. Hoje, a Copa do Mundo de 2026 se aproxima, e mais uma vez, o debate continua. Ele é muito jovem ou já está pronto? Mas talvez essa seja a pergunta errada. Endrick, você é iluminado, você sente isso, reconhece isso? Cara, não sou eu. O brilho vem de Deus e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Porque há anos perguntam se Endrick está pronto, e há anos ele responde da mesma maneira, dentro de campo. Talvez Ronaldo tenha visto isso antes de todo mundo. Talvez ele tenha percebido que alguns jogadores não precisam esperar a oportunidade perfeita. E talvez, apenas talvez, seja essa mesma fome que leve o Brasil ao Hexa. Porque Ronaldo não viu apenas um garoto, ele viu algo que o futebol brasileiro estava procurando há muito tempo. Um jogador que nunca para de responder. Toda vez que Endrick recebeu uma oportunidade, ele respondeu. Respondeu no Palmeiras, respondeu na seleção, respondeu no Real Madrid, respondeu no Lyon. E talvez a história esteja preparando algo ainda maior para ele. Talvez o Brasil esteja olhando para o seu próximo grande herói, sem perceber. Agora eu quero saber, se a decisão fosse sua, Endrick seria titular no próximo jogo? Escreve a sua opinião nos comentários, eu vou ler todas. E se você gosta de histórias como essa, de documentários sobre futebol, Copa do Mundo, Seleção Brasileira e os bastidores que ninguém está contando, inscreva-se agora no Football Files, porque a próxima grande história do futebol brasileiro já está acontecendo, e nós vamos acompanhar cada capítulo dela.